Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos aí ao vivo com o do Trono, aguardando o Marcelo entrar. Nesse almoço de Jó. Estamos no 6º capítulo de Jó. Esperando o pessoal aguardar. O Marcelo. Deixa eu só avisar para ele que a gente já tá entrando. Senta o dedo no aviãozinho, vamos chamando o pessoal aí pra gente começar do Direto do Trono. Esse almoço extremamente abençoado pelo Espírito Santo de Deus, que tem trabalhado muito na minha vida, na nossa vida. Aí chamando o pessoal para estar participando com a gente. Olha, Marcelo entrou. Só aguardando ele entrar. Olá, Claudinha. Enquanto isso eu vou ajeitando aqui o celular. Cadê a galerinha? Vai chamando o pessoal aí, chamando o pessoal aí. Senta o dedo no aviãozinho e vamos almoçar todo mundo junto aqui. Tudo junto, Direto do trono. mais junto do que misturado e mais misturado do que junto. Eu não faço ideia do que isso seja, mas tudo bem. Vamos lá. Olha só, quero dizer uma coisa para você. A semana começou, não foi? Começa hoje a Exatamente, começa semana. E hoje, aí né? estamos juntos até quando? Até depois do Exatamente. E fim. se tivesse um depois, a gente estaria lá ainda. Sempre junto. Com Com toda toda certeza. Simbora. Olha certeza. só. Hoje é o capítulo... Que data é hoje? Amanhã é feriado, Dia dia 7 de setembro. O 6 que tem amanhã? tem do trono. Segura essa. Que não para não, aqui não Não? para não. Não para, não para, não para não. Não para, não para, não para não. Simbora. Todos os dias. Estamos aqui pontualmente às 13h05 para a gente conversar. Tô sentando o dedo no avião aqui também. Para a gente conversar, bater um papo e dizer assim, simbora simbora para o do trono, que é aqui onde as coisas começam a acontecer na nossa vida. É quando a gente se coloca na presença de Deus É para isso aí. ouvir a palavra dele, estudar e meditar na palavra dele, que as coisas acontecem na nossa vida. Cláudia, que culto abençoado que eu fui agora de manhã. Sabe aquele negócio que você fica assim, hashtag hã? O que é isso, velho? Foi top demais, velho. Culto muito top, muito abençoado. Jesus Cristo falou tanto ao meu coração. Foi muito legal, foi muito Glória a legal. Deus. Olha só, a gente finalizou ontem falando sobre o amigo de Jó e o quanto que ele estava querendo abrir os olhos de Jó em relação ao amor que ele tinha por Jó e o sentimento de incapacidade por querer ajudar, querer meter a mão, tirar a dor de Jó, mas não conseguia. E aí... É, mas é importante também lembrar, Marcelo, não só dessa parte, porque assim, para entender esse capítulo agora, é importante também lembrar da parte onde há Sim, acusação também. Não há só o apoio, né? Há a questão você pecou em alguma coisa, você fez alguma coisa de exatamente, errado, exatamente. e você É, precisa corrigir o que aconteceu, porque não existe isso. justo Ó, no perante capítulo de Deus, ontem ele fala assim, ó, né? grite Então, agora para ver se há quem responda. E para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. E aí ele fala assim, se eu fosse eu mesmo, entendeu? Mas o ser humano nasce para o sofrimento. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, se fosse eu, né? Ele diz isso. Põe os abatidos no lugar alto e conduz
para um lugar seguro. Então ele fala assim, realmente, quem é que está contigo, né? Ele diz isso assim, tipo, e agora José? E agora Jó? É, né? E aí Jó se sente meio que abandonado quando ele escuta isso, né? Ele interpreta de uma forma um pouco diferente e aí ele volta a falar. Posso começar aqui no Jó volta a falar? Ele diz assim, ó. Pode sim, mas eu entendo assim, não é só que ele entende de uma maneira diferente, ele fica hashtag, porque para a gente que já leu o livro de Jó todo, a gente vê que existe uma outra questão lá no final, Você né? sabe que existe, No Cláudio, meio, enquanto você digamos vai assim. procurando aí no meio, você sabe que existe uma probabilidade de quem escreveu o livro de Jó tenha sido Moisés e que ele foi escrito provavelmente antes mesmo de Gênesis ter sido escrito. Olha que massa isso. Então, por isso que Jó ele é considerado como um dos Legal. patriarcas. Uhum. E assim, se você analisar, assim, existe uma questão no meio do livro de Jó, uma coisa que Jó vai falar lá no meio, né? Que Deus Uhum. vai falar com Jó lá no meio, que dá para entender, assim, que não é só porque ele ficou chateado a respeito do que o amigo dele falou, porque ele entendeu de uma forma errada e tudo mais. É porque realmente houve uma acusação Uhum. injusta, entendeu? Houve uma parte de uma acusação injusta a respeito de Jó, porque existia essa crença, né, de que porque assim, existe a verdade sobre a questão de que se eu planto maçã, eu colho maçã. Se eu planto uva, eu colho uva. E se eu planto maçã, não vou colher banana, né? É o Certo. fruto do seu pecado. Mas existia a crença do castigo. Então, eu serei castigado pelas coisas que eu fiz de ruim, pelo caminho errado que eu estou trilhando. E o que o amigo de Jó frisa muito para ele, e é o que deixa ele triste, entendeu? É esse posicionamento de que você fez alguma coisa de errado. Porque realmente a verdade nisso não existe justo perante Deus se você Sim. for analisar, não E o existe. amigo dele Porque fala todos isso, nós né? somos Uhum. justificados. Porque todos Sim. nós somos justificados. Mas o que ele está posicionando ali não é que não só que não existe justo perante Deus. É o que você fez de errado está Hum, escondendo da gente. Tem alguma hum. coisa aí. E isso Tipo, seja deixa sincero, Jó fale magoado. logo, confesse, Entendeu? busque Triste. Deus, se resolva, É. Para entendeu? de Pare de enrolação. orgulho, né? Não existe um Deus que iria te punir se você não estivesse fazendo alguma coisa de errado, andando Certo. num caminho errado. Você, de alguma forma, você está andando num caminho errado. Então, assim, tudo que o amigo de Jó fala, assim, 99% do que ele fala é Uhum. muito verdade. Não existe Uhum. pessoa justa perante Deus. Todo mundo Mas peca, todo mundo erra, mas ele né? estava entrando num processo de Você. julgamento, entendeu? Tipo, confesse o que você fez Exatamente. logo, porque é por isso que você está sofrendo isso. E aí é nesse ponto que a gente vai para É o melhor capítulo você 6, procurar né? Deus. Porque é desse Porque aí a gente Uhum. entende o capítulo Porque a 6, o partir desse posicionamento de posicionamento, Jó. desse entendimento de Jó, desse posicionamento do amigo dele, do entendimento de Jó em relação a esse posicionamento, que ele fala assim: por que viver se não há esperança? Ele diz assim, no versículo 1: então, em resposta, Jó disse: ah, se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza passariam mais do que as areias do mar. E foi por isso que falei com violência. As flechas venenosas de Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim, e o veneno da minha alma. Com os seus ataques, Deus me tem enchido de terror. Eu vou até qual? Até o 13. O julgamento, não, o jumento fica contente quando come capim, e o boi não reclama quando tem pasto. Mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Não tenho apetite para comer as coisas, e tudo o que como me faz mal. Ah,
se Deus me desse o que estou pedindo. Se Deus respondesse a minha oração. Então ele me tiraria a vida e me atacaria e acabaria comigo. Se eu soubesse que Deus faria isso, daria pulos de alegria, mesmo sofrendo muita dor, pois Deus é santo e eu nunca fui contra suas decisões. Onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? Será que sou forte como a pedra? Será que o meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo e não há ninguém que me socorra. Eita ferro! Essa parte é bem dolorida mesmo, né? Jó tá falando assim, a dor dele é tão grande que ele tá falando assim, olha, eu nunca fui contra Deus. Esse Uhum, versículo é o mais forte, né, de todos. É a resposta que ele tá uhum. dando para o amigo dele, que ele fala assim, cadê? Nananana. Quem me dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, né, o que imploro, o que peço, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação. Mesmo Sim. que Deus acabasse comigo, isso seria a minha consolação. E saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Então, assim, tudo bem, Pois Deus é santo e eu eu nunca não me fui importo. contra as suas decisões. É isso aí. Então, assim, não, tudo bem, eu não me importo. Eu só queria saber, olha, se ele for me matar, se ele for fazer alguma coisa contra mim, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu adoro mesmo assim, eu amo mesmo assim, eu estou à disposição dele mesmo assim. Eu só queria que ele aliviasse logo essa dor, que ele escutasse o meu pedido e me levasse, porque eu só quero descansar. Eu preciso descansar, Mas você sabe que eu sabe? percebo E também um ele certo fala assim, orgulho em Jó, nesse pedaço aí, Cláudia, pelo seguinte. Por causa da pergunta do versículo anterior, quando ele diz assim: grite, Jó, veja se alguém te responde, que anjo vai te chamar, certo? Fica desgostoso e amargurado, é loucura, é falta de juízo, que leve à morte. Uma vez vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele. Então, o anterior, ele fala sobre isso, né, com Jó. Ele fala sobre e agora, quem vai te amparar, quem vai te interceder? Se eu fosse você, eu clamava a Deus e botava nos pés dele em relação ao que você fez logo, para você poder ter tudo aquilo que ele te prometeu, para você poder passear nas suas riquezas, para você perceber que nada te falta e tudo mais. E dentro da cabeça de Jota, assim, mas eu não errei. Ele fala assim, eu fico entristecido. E aí, quando Jó responde no 6, ele diz assim: eu sou capaz de me ajudar, não há ninguém que pode me socorrer. Então ele diz que aquele amigo, cara, eu entendo que você está com sentimento de mãos atadas também. Entendeu? Do mesmo jeito que eu não posso me ajudar, você também não pode me ajudar, certo? Mas assim, uhum. da mesma forma, ele diz, mas se eu soubesse que eu faria isso, que Deus faria isso, eu daria dor e de sofrimento, o pior de tudo, eu acho que no processo de Jó, não é a dor e o sofrimento. Eu acho que o problema dele está dentro da mente dele. O problema dele está no porquê, sabe? Eu acho que é isso que despedaça Jó todos os dias. É ele dormir e acordar. Você está conseguindo me ouvir? Porque para mim, Tô, tô ouvindo. Dormir, todos os acordar dias sem e resposta, Deus, ó, em em silêncio, silêncio. entendeu? E ele não. E isso é Exatamente. torturante.
Silêncio de Deus é torturante. Eu acredito que o silêncio de Deus é a maior aprovação que você pode passar, o silêncio de Deus. E é exatamente isso que ele está dizendo. Ele está falando assim, a dor, né, a coceira, o pus que está saindo, a morte dos meus filhos, a perda dos meus bens, a minha mulher no meu ouvido todos Tipo, os dias porque ela está angustiada com isso. Estaria tudo tranquilo se Deus chegasse para mim e me dissesse assim: Jó, chegou sua hora. Ou então, Jó, o propósito é esse, entendeu? Porque aí eu, pronto, acabou, vou ficar tranquilo. Mas eu não tenho nem resposta. E isso me deixa angustiado, né? Do 6, Marcelo, desculpa, do 1 ao 7, ele está repreendendo também, ele faz, porque você falou assim, porque ele está falando de uma forma orgulhosa. Ele vê também, ele faz proferir palavras presunçosas sobre ele, arrogantes sobre ele. Isso deixa ele mal. Ele faz insensível a respeito da dor dele. Então ele fala assim, e falando coisas até falsas, como eu disse, porque Jó não havia pecado. O próprio Deus diz lá do céu, né? Você, viste para meu servo Satanás, Jó? que você está me incitando para Peguei uma fazer chave coisas aí. contra Peguei uma ele, chave mas aí. ele é uma pessoa, um Mas ele era servo, um né? servo escondido. Peguei uma chave aí. Sabe por quê? Porque se o outro, o amigo dele, aquela pessoa que estava do lado dele, que conhecia ele, que ainda tinha dúvida se ele tinha pegado ou não, porque ele estava daquele jeito, é porque tinha alguma coisa, porque ele vivia um processo eu penso assim, entendeu? Vivia um processo de adoração a Deus, ele e ele mesmo, no íntimo dele. Ele até ajudava as pessoas, conversava com as pessoas, incentivava as pessoas, mas sabe aquela pessoa que quando eu olho para você, sabe aquela pessoa que você chega no céu e fala assim: cadê fulano, velho? Era para fulano estar aqui, ele não chegou ainda. Entendeu? Mas Marcelo, lá no 4, no 4, no 4 ele fala assim, sobre uma coisa que muda um pouquinho isso aí, que ele fala assim, então respondeu Elias ele faz o temanita e disse, se intentar alguém falar-te e enfadar-te-ás, quem Uhum. todavia poderá Uhum. conter as palavras? Eis que tens Sim, ensinado é a verdade, é muitos verdade. e tem É fortalecido verdade. mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Então, assim, eu vejo que assim, ele não está tão Uhum. escondido assim. É Ele verdade. não está tão escondido assim. Porque o amigo dele consegue ver que ele ajudou já muitas pessoas. Marcelo, vamos dar uma pausa e vamos orar pela Barbie? Ela pediu aqui uma Tá, oração. o meu tá travado aqui, os comentários eu não consigo ver, não. Ela colocou assim: orem por mim, meu pânico hoje está tão atacado. Deus me ajude a enfrentar mais uma vez esse sentimento ruim. Eu vou pedir para você orar, tá? Uhum. Por ela. E aí depois a gente continua, tá bom, gente? Vamos orar, todo mundo em oração, né? A palavra de Deus diz que onde há uma ou mais, duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então Paizinho vamos nos querido, posicionar todos e vamos orar. príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Amém. Deus forte. Sopra teu Espírito Santo, Senhor, no coração de cada um de nós, Senhor. Enche-nos e transborda-nos, Amém. Pai. Senhor, meu Deus, enche-nos e transborda-nos com o teu Espírito Santo. Paizinho Abençoa, Senhor, em nome querido, em de nome de Jesus, enche-nos e transborda-nos com o seu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo consiga percorrer agora, Pai, como ondas, Senhor. E que vá, Pai amado, em nome de Jesus, visitar cada uma dessas pessoas que estão aqui à nossa volta, reunidas, ouvindo a tua palavra. A palavra do teu almoço, Senhor amado. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, essa sua palavra que vem direto do trono, Deus amado.
e que enche os nossos corações e que tira as nossas dores, as nossas angústias, as nossas agonias, Deus. Sopra, Pai amado, o teu santo e leve Espírito, Senhor, nos ouvidos das pessoas que precisam te ouvir, tranquiliza. Gera, Pai amado, em nome de Jesus, tranquilidade de coração, Senhor. Em nome de Jesus, vai lá no lugar onde o Senhor precisa ir neste momento, Senhor. Retira, Pai amado, Deus bendito, todo-poderoso, em nome de Jesus, mostra, Pai. Não só tira, não, Pai, mostra. Eu quero que o Senhor, nesse momento, mostre a base legal de ansiedade, que desespero e que existe nesse lar, Senhor Deus Todo-Poderoso. Que faça como o Senhor mandou dizer a respeito, Pai amado, Deus bendito, Todo-Poderoso, daquela coisa que está ali escondida, Senhor, e que precisa ser revelada, Pai, porque causa agonia, ansiedade, que causa, eu não sei o que é, mas que causa agonia, que causa ansiedade, que causa tristeza, que causa... Pô, em nome de Jesus, que isso seja quebrado neste momento. Em nome de Jesus, sopra, Senhor, o teu Espírito Santo e desfaz, Pai. Em nome de Jesus, isso que está escondido aí, Pai, mostra para que seja retirado. Você sabe o que é que está escondido. Você sabe o que tem escondido. E você que sabe que tem escondido, que tem escondido, tire isso daí. Isso te causará alívio, isso te trará menos dor, isso te trará dor mais paz para você caminhar para fora desse desespero. Deus, em nome de Jesus, eu peço neste momento, Paizinho querido, que enche o coração dessas pessoas, Pai, transborda na vida de cada uma delas o teu Espírito Santo. E que aquilo, Senhor, que precisa ser mostrado, que precisa ser revelado, que precisa parar de ser ocultado, para que gere verdadeiramente libertação, que seja feito, Pai, e que ninguém mais toque, Deus, e que traga tranquilidade, e que traga boa respiração, e que traga tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém. E simbora, olha só. E aí o que acontece? Jó responde, e quando ele responde, se eu soubesse que Deus faria isso, daria pulos de alegria, mesmo eu sofrendo muito de dor. Eu estou no 10, tá, Cláudia? Pois Deus é santo. Tá, antes, deixa eu só finalizar aquilo que eu estava dizendo, antes de você continuar. Então ele fala assim... Eu estava puxando para trazer então, a memória que você estava falando, porque eu esvaio. Mas, continue. Então ele fala assim, ele fala que ele tá falando a respeito de... dando uma resposta para que Deus abençoe, Barbie, sabe? Deus falou o seguinte... O Espírito Santo de Deus diz para mim o seguinte, que ele é que vai à sua frente, que ele coloca a mão no teu coração, que ele tira toda a dor que você está sentindo, que ele tira o medo, a aflição, que ele cobre a sua vida e que só basta você chamar pelo nome dele, porque ele nunca se afastou de ti, ele sempre esteve perto de você, ele quer ouvir você chamar o nome dele, porque é o nome dele que te protege, que te guarda e que te livra de todo mal. Ele já derramou o sangue sobre a sua vida, ele já pagou o preço pela tua vida e que não existe nenhum mal que possa tocar em você, não existe nenhum mal que possa te dar medo, que possa te dar pânico, que possa te prender, não existem correntes que te prendem. Satanás tenta te enganar, mas se você chamar pelo nome dele, ele está ali para te guardar, para te proteger. Ele coloca a mão sobre a tua vida, ele te unge com o óleo santo dele, ele repreende o inimigo das nossas almas, porque você é dele e ele é seu.
Então esteja presente, porque Ele está presente. Chame, clame, porque Ele escuta a tua voz e Ele Aleluia. te ama. Não deixe o Aleluia. inimigo te enganar. Glórias Ele a Deus. te ama. Amém. Amém. Foi Deus que mandou falar. Então, voltando, o que que acontece lá? Então, ele tá assim, ele tá triste por conta do que ele falou, do que o amigo dele falou, que o amigo dele acusou ele injustamente, com coisas falsas e injustas, e aí ele percebe aquilo que a gente sempre fala, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades, né? E principados. E aí ele olha e para de dirigir para o amigo dele aquilo que ele está falando e começa a se dirigir a Deus. Porque ele percebe assim, por que eu estou Que falando para massa, ele alguma Cláudia. coisa, entendeu? Se não é ele que está me fazendo mal. Assim como a mulher dele Aham. agiu como louca, entendeu? E que veio para ele por conta da dor, por conta do sofrimento, da mágoa que estava passando. Quem nunca? Quem nunca, né? E aí virou e falou assim: abandona seu Deus e morre. Agora o amigo dele está contrito com o sentimento dele. O amigo dele está preocupado com o que está acontecendo. Tanto que ele começa dizendo: você é um homem bom, você é um homem perseverante, mas existe pecado em você. E agora, quando é o momento de você passar pela dor, você tá querendo não passar, você está querendo abrir mão disso, tem alguma coisa de errado aí. Entendeu? Procura Deus porque e conta logo, conta a verdade do seu pecado. E aí ele olha assim, percebe o inimigo ali, faz aquilo que é correto, né? Ele olha e percebe aonde tem coisa ruim do inimigo e retém o que verdadeiramente é bom do que o amigo dele falou. E ele faz o que? Ele volta para Deus. É verdade, a minha queixa tem que ser para Deus. A minha reclamação tem que ser para Deus. A minha dor tem que ser para Deus. Por que eu estou me referindo a Ele? Ele realmente não pode fazer nada por mim. Ele realmente Isso não aí. pode fazer nada por mim, Uau. né? Olha Agora só, você vamos pode lá. Quanto que continuar. a gente está de tempo aí? 26 Tá bom. minutos que No a gente 14. 14 está já assim. usou. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos. Mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Primeiro ele está cheio de gelo e de neve, mas depois vira água e vai sumindo no calor, até que no fim até que no fim o seu leito fica seco e duro. As caravanas se perdem procurando água, avançam pelo deserto e ali morrem. Aquelas que vêm de Temar e de Sabá procuram eles ribeirões cheias de esperança. Porém, quando chegam, todos ficam desapontados e a sua esperança morre ali. Vocês são como esses ribeirões. Vocês veem a minha miséria e ficam com medo. Medo, presta atenção nisso, medo. Vocês ficam com medo. Por acaso pedi que vocês me dessem qualquer coisa? Ou que me oferecessem um presente? Será que pedi que me salvassem de um inimigo? Ou que me livrassem de mãos do bandido? Por isso que eu falei sobre o orgulho, sabe, Cláudia? Porque, assim, Jó tá falando também que, tipo, eu sei que vocês não podem fazer nada, mas eu também não estou pedindo nada, certo? Eu não pedi para vocês que venham aqui, que me deem alguma coisa, que me ofereçam um presente, que me livrasse de algum bandido. Não. A única coisa que eu estou pedindo é amizade. Eu quero vocês aqui comigo, intercedendo comigo, chorando comigo, sentindo a minha dor comigo. Eu acho que é isso que me chama a atenção aqui, sabe? Essa Bíblia aqui, essa do estudo de Genebra, né, da tradução, eu não sei. Ela fala uma coisa que dá para entender também uma outra coisa. Lá no 22, ele fala assim: acaso disse eu, dai-me um presente ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda? Ou livrai-me do poder do opressor, ou redimi das mãos do tirano. Ele está falando também a respeito do passado, sabe? Ele não está falando só do presente.
ele está se posicionando a respeito do presente. Olha, eu não pedi para vocês nada, realmente existe essa questão de Jó ali. Eu não pedi nada para vocês, mas também existe do passado. Você está me acusando de uma coisa, mas alguma vez eu te pedi suborno? Alguma vez eu te pedi para lutar a minha batalha? Alguma vez eu te pedi para que me livrasse dos meus opressores? Ou da mão de alguém que fosse tirano? Ele está Sim, falando sim. também de um passado, entendeu? Ele está se posicionando o seguinte, que nunca na vida dele ele viu Jó fazendo alguma coisa de errado. Jó agindo com maledicência. Por que ele está agora acusando Jó a respeito de uma coisa do passado, se ele não tem nenhuma prova disso? Entendeu? Você está dizendo aí uma coisa que você não sabe, que você não. Lá no 13, quando ele fala. No 13, não, no 14, quando ele fala: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso, meus irmãos. Então ele está falando assim, quer dizer que você só vai mostrar compaixão para o seu amigo se ele não tivesse abandonado o temor do Todo-Poderoso? Se ele tiver abandonado, você não vai mostrar? Então, assim, não é só um posicionamento, eu vejo assim, né? De presente, um posicionamento do passado também. Ele está falando assim, mesmo que eu tivesse feito, que eu tivesse em pecado, mesmo que eu tivesse feito alguma coisa de errada, você não vai me dar consolo? Você não vai me dar abrigo, né? Como amigo, você não vai orar por mim? Você não vai orar pela minha causa comigo? Transbordar comigo do Espírito Santo de Deus? Me dar uma palavra do Espírito Santo de Deus? Quer dizer que se eu tivesse me afastado, você não ia me ajudar espiritualmente Você tá me falando? vendo? Tô te vendo e E te eu tô ouvindo. mexendo, porque para mim aqui eu não tô mexendo, não. Tá Joia. mexendo. Sim, continue. Então, mas você entende isso? Ele tá falando também de um passado, sabe? Ele tá falando sobre as coisas antigas. Que se você acabou de falar aí no capítulo 4 que eu ajudei muitas pessoas, que eu me posicionei, que eu orei por elas, que eu estive junto. Agora você está apontando o dedo sobre uma coisa que você não sabe, que você não tem conhecimento, que você nunca viu acontecer. Você nunca viu isso acontecer. Sim. Inclusive, Entendeu? E tudo bem. inclusive ele. Se tivesse acontecido, você não ia me dar apoio Exatamente. espiritual? Não ia Pois é. orar por mim? Pois é, velho, exatamente isso. Porque ele fala aqui, foi o que eu anotei, olha só. Porque no capítulo anterior, no capítulo 5, ele faz essa pergunta para Jó, né? Em Jó 5:1 ele diz isso, ele diz: "Grite, Jó, veja se alguém responde, quando você vai chamar, né? Qual anjo que você vai chamar?" E aí Jó responde justamente isso, né? De que eu não sou capaz, cadê? Onde é que nós estamos? De o quanto que No do quanto que 22. eles estão entristecidos porque rolou isso, né? Porque isso aconteceu. É, é, e Jó tá, tipo, decepcionado, né? Eu acho que é isso. Jó tá decepcionado com o Ele amigo está dele que diz, decepcionado. poxa, Poxa, eu esperava pelo menos um ombro amigo para eu poder chorar. Se eu estou falando tudo isso que eu estou falando, é porque está doendo em mim. exatamente. E você não viu em momento nenhum eu falar E contra outra Deus. coisa, ele diz assim, ó, E ele tá pensa assim, doendo. cara, infelizmente eu não posso contar com você nem para interceder por mim, nem para chegar lá, ajoelhar e orar e falar assim, ó, eu não pedi nada para você e você vem aqui dizer que eu tenho medo da minha miséria, que você tem medo do meu, do que está acontecendo comigo, cara, não fica com medo não, porque
você mesmo falou aí, eu fazia as coisas, eu ia lá, conversava com as pessoas, dizia a respeito do que ia acontecer ou deixar de acontecer com as pessoas, conversava com elas, incentivava elas, e não é a minha vez. Então, se você está dizendo que é a minha vez, venha, senta aqui comigo, interceda comigo, ao invés de você ficar... Porque é isso que eu estou fazendo, eu estou olhando para o Senhor, estou olhando para Ele, estou intercedendo por mim, eu estou apresentando para Deus as minhas queixas, certo? Eu não vou ficar aqui sofrendo, sem falar para Deus assim, Senhor, essas são as minhas queixas, é isso que é o meu sentimento, é isso que eu sinto, é isso que eu estou passando. A gente não faz isso. A gente se acha merecedor. Pronto, peguei a chave do capítulo, eu acho. A gente se acha merecedor verdadeiramente, Cláudia, de fazer o seguinte, de estar levando coiçada, bordoada, porrada, e não tem o direito de abrir a boca para falar com Deus assim, Senhor, por que essa parada está acontecendo comigo? Vem cá, conversa comigo, senta comigo, me diz o que eu preciso aprender. Não estou te pedindo para me Não, tirar dessa eu estou pedindo tribulação. para me dizer Não, o que eu se eu preciso tenho que aprender. passar por ela, tudo É isso bem. aí. Tudo bem, se eu tenho que passar por ela, tudo bem. Só conversa comigo porque eu estou sentindo a sua falta. O seu silêncio está me doendo mais do que qualquer outra coisa. Se eu não escuto a tua voz, eu fico perdido. Eu fico desorientado. Conversa comigo, fala comigo. Tá doendo, Deus. Tá doendo É isso mesmo. muito. E eu não sei mais o que fazer. Eu olho para a direita, eu olho para a esquerda, eu olho para frente, eu olho para trás. E eu não consigo. Eu não consigo mais. E aí ele fala assim, ó, Cláudia. Sabe? O Senhor tá me carregando, mas eu não tô te Mas aí ele fala vendo. assim, ó. Eu preciso te Mas sentir. ele fala assim, ó, e ele vai falar isso mais para frente para Jó, mas eu vou dar um spoiler aqui. Ele fala assim: eu olho para o alto, de onde vem o meu socorro? De onde vem o meu socorro? Jeremias fala É, também, né? de onde vem o meu socorro? Certo? Eu quero que você pare, olhe para o alto aí onde você estiver. Onde você estiver, faça esse ato profético, olhe para o alto aí e fale: Senhor, de onde vem o meu socorro? E ele mesmo responde. Ele mesmo responde. Ele diz que vem de onde? Eu acho assim, é o Espírito Santo de Deus que cutuca assim, fala: Ô, esqueceu de mim? É isso aí. Peraí, você esqueceu de mim? É? Meu socorro vem do alto. Exatamente. Olha só, ele E diz onde que a assim, gente ó. está? Ele diz assim, ó. No 24. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Eita, poxa! Vou falar uma coisa para você. Toma um tá ligado? Pei! Pô, Não tem jeito, irmão. vai virar meme isso aí também, tá ligado? Vai, Pô, vai. Olha vai só. virar. Você faz com a mão direita aí. Tá ligado? Vá, pega a mão direita assim, ó. Pô! Pô. Não, era a esquerda, eu errei, tá vendo? Faz aí, você com a esquerda, eu Tá com a ligado? direita. Tá ligado? Pô! Pô, Simbora. desse jeito, Olha tá só. vendo? Não me condenem é o próximo capítulo. O próximo capítulo dentro do capítulo, segundo o subtítulo. A partir do verso 24, ele diz assim: ensinem-me que eu ficarei calado. Mostrem os erros que eu cometi. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Barbie, Papai do Céu mandou dizer isso aqui para você agora, ó. Ensinem-me e eu ficarei calado.
Mostrem-me os erros que cometi. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Será que vocês querem criticar Aleluia. o que eu digo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado como elas fossem vento? Vocês seriam capazes de vender um órfão em leilão? Vocês venderiam até mesmo um amigo? Olhem bem para os meus olhos e digam se estou mentindo. Retirem o que disseram. Não sejam injustos. Não me condenem. Estou com a razão. Vocês pensam que sou mentiroso? Será que não sei o que é certo e o que é errado? Tá ligado? Será que se eu tivesse feito alguma coisa, eu não O que ele está saberia? pedindo é: não me julguem, intercedam por mim, orem por mim, estejam comigo, seremos um, tenhamos unidade, vamos sofrer juntos, faça comigo o que eu fiz com os outros, de levantá-los, de apoiá-los, de segurá-los pelos braços e conseguir fazer eles andarem novamente. É isso que eu peço que façam por mim hoje, amigos, porque é assim que eu quero contar com vocês, assim que eu espero de vocês. É certo que retirem as acusações injustas que estão fazendo sobre mim e me apoiem, me ajudem, intercedam por mim. Vamos viver em unidade. Unidade. Sabe o que é unidade, Cláudia? É assim, ó. Quero que você imagine um monte de laranja, certo? Imagina um monte de laranja. Um monte de laranja, certo? Quando você pega essas laranjas, corta elas tudinho no meio, e aí você vai no espremedor e faz assim, ó, ju, 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 ju. Formou o quê? Vira unidade. Exatamente. Unidade. É isso que é unidade, certo? Uma laranja aqui, outra lá, outra acolá, espalha, o vento espalha. A unidade é você pegar esse tanto de laranja e fazer um suquinho. Isso é unidade. É isso que Jó está pedindo para os seus amigos. Que sejam em unidade com ele. Eita porrada boa! Estejam em comunhão. Exatamente. Né? Quando a gente estuda 28 atos em Atos, para quem não viu, a gente fala sobre isso, sobre comunhão. Quando a gente fala sobre mergulho fundo no Espírito Santo de Deus, a gente fala sobre isso, a importância da união. Quando a gente fala sobre uma vida com propósito, a gente fala sobre isso, sobre união. Por quê? Porque Deus é isso. Nós somos corpo e Cristo é a cabeça. Somos unidade. Você sabe que eu estou falando com você e estou me assistindo no meu celular, porque o meu celular voltou a funcionar. Então, eu estou falando com você e estou assistindo no outro celular. Eu estou agoniado comigo mesmo, velho. Porque eu fico assim toda hora. Eu me mexo, eu levanto, eu abaixo, eu subo, eu desço, não sei o quê, não sei o quê. Que agonia é essa? Para um pouquinho. Fica paradinho, quietinho, paradinho. Senhor Deus! Mas são as formas, né, do Espírito Santo agir. Eu estava lendo no livro que fala assim, existem pessoas que pensam que o Espírito Santo é inquieto, que o Espírito Santo é nervoso, que o Espírito Santo é invasor. E não é, ele, na verdade, ele é manso, ele é suave, ele é... Mas quando ele transforma a sua vida, a sua alma fica tão... Que algumas pessoas ficam... Outras ficam mais quietinhas. Eu estou vendo a hora, olha só. Na minha vida, 4 ou 5 vezes, eu quase fui batizado pelo Espírito Santo com dom de língua. E dessas 4 ou 5 vezes, 3 vezes foram hoje. Eu seguro, sabe? Eu seguro. É claramente como o meu corpo segura. Eu não sei se é medo do ridículo, eu não sei se é medo de onde que eu vou parar, eu não sei o que é. Mas eu dou uma segurada, eu seguro mesmo. Eu tô vendo a hora que eu vou levar um tá ligado, meu irmão. Peraí. Pei! Vai, meu filho, agora. E o negócio vai sair, sabe? Eu tô vendo a hora disso acontecer. Presta atenção. Eu tô dando aqui testemunho de que isso vai acontecer, velho. Isso vai acontecer uma hora. Você vai ver só. Paizinho querido, Deus amado, Todo-Poderoso, obrigado por esse almoço maravilhoso, por essa palavra extraordinária.
Gente, eu saio daqui sem fome, velho. Eu saio daqui verdadeiramente sem fome, porque Deus falou assim, ó, se beberdes dessa água, nunca mais terá sede. E eu nunca mais tenho sede a partir do momento que eu tenho essa comunhão, essa alegria e essa verdadeira paz de Cristo e união com os irmãos. Eu sou muito feliz e grato por isso, paizinho querido. Eu quero verdadeiramente agradecer do fundo do meu coração pela vida de Jó, pela vida das pessoas que estão aí do outro lado, Pai querido, Deus amado, todo-poderoso, e que nós consigamos verdadeiramente seguir cada um desses passos para a plenitude, para alcançar verdadeiramente, Deus amado, Pai bendito, Deus todo-poderoso, a tua verdadeira e maravilhosa graça e glória, e que vivamos sempre debaixo da sua boa, perfeita e agradável vontade, Deus amado. Muito obrigado, Pai, por mais um almoço na tua presença, cercado de pessoas extraordinárias. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém, amém e amém. Uou! Simbora! Adora! Deixa as 99 só pra ti. O meu caráter e dá glória. Se me entregou, oh, impressionante, infinito, do amor de Deus. Bom almoço para todo mundo, que Deus abençoe, guarde, livre todo mal, transborde sobre a vida de todo mundo e que essa bênção seja infinita sobre a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, amém. Bom almoço! Tchau, tchau! Tchau!